A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus. Olá, tudo bem? Prazer estar com você mais uma vez na sua casa. Quero te agradecer por você me permitir entrar aí no conforto do seu lar, para juntos nós dividirmos um pouquinho do tempo da sua vida corrida para falarmos da palavra de Deus. Espero em Deus que a sua casa esteja em paz, em alegria e que assim continue por muitos e muitos anos. Vamos ler a palavra do Senhor? Quero te convidar a falar de um texto aqui da Bíblia Sagrada, um texto muito conhecido nosso, diz respeito ao Salmo 27. O versículo mais conhecido do Salmo de número 27 é o seguinte: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? A Bíblia Sagrada, ela é um livro atual, ela é dividida em vários livros, ela é dividida em vários capítulos, e os estudiosos dizem que alguns livros são poéticos, outros de profetas maiores, profetas menores, livros históricos, e essa gama de assuntos que a Bíblia tem. E às vezes, na leitura bíblica, como tudo na vida, a gente separa um pedaço só. Por exemplo, às vezes nós temos músicas na cabeça da gente, que nós temos na memória, que às vezes a gente nem sabe a música toda. Mas existem pequenos pedaços daquela música que a gente guarda. Por exemplo, você faz uma viagem de férias, você, por mais bacana que sejam as suas viagens de férias, você não consegue se lembrar de tudo que você fez todos os dias daquela viagem. Você vai ter lembranças de fragmentos daquela viagem, de algo que lhe chamou mais atenção, de um lugar que você ficou mais feliz, mais à vontade, um prato que você comeu que lhe foi melhor, você gostou mais daquele prato. Ou seja, a nossa vida, a nossa memória, ela é feita de fragmentos. Tanto que às vezes eu falo aqui na igreja, se por um motivo qualquer nós precisarmos lembrar de algo que aconteceu, por exemplo, em 2019, os primeiros pensamentos que nos vêm são de coisas ou tristes ou de muita alegria, mas nunca nos vem na memória, na lembrança, de primeiro momento, o dia comum. Nunca. Ou você vai lembrar de algo que você foi muito feliz, ou vai lembrar de algo que te machucou, que te feriu, que te entristeceu. Mas no dia comum, não. E como a Bíblia também é assim, por isso que eu falei, o texto mais conhecido do Salmo de número 27 foi esse que eu li, nós temos, por exemplo, o Salmo 23, que muitos não conhecem o Salmo inteiro de cor. Mas o versículo 1 a gente conhece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então eu queria chamar a sua atenção justamente para isso, para o Salmo de número 27. E não é que você vai esquecer o texto que nós lemos, mas eu gostaria de ler com você o versículo 13. Sabe? Não é que ele não seja importante, mas ele não chama tanto a atenção. Porque as pessoas, geralmente, quando citam a Bíblia, eles vão citar as partes mais importantes, ou pelo menos aquelas que eles acham mais importantes. Aquela que traz um alento, aquela que traz uma esperança, ou aquela que traz um conforto. Mas o versículo de número 13 do Salmo 27, ele diz assim: Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes.
Davi, quando escreve esse salmo, ele está falando da confiança em Deus. E a gente falar de confiança, falar de esperança, muitas vezes nós falamos sem nem tê-los. Não é verdade? Muitas vezes a gente fala assim, eu tenho muita esperança nisso, mas lá no fundo, a gente fica com aquela dúvida, será? Tem uma passagem na Bíblia que eu acho ela muito bacana, muito interessante. Porque, vou abrir um parênteses aqui. Eu sou evangélico e talvez você que esteja me ouvindo não seja. Eu vou te dar uma dica. Se algum evangélico chegar perto de você para falar de Jesus e começar a falar que a vida está muito fácil, que a vida é muito legal, que tudo dá certo, tudo são flores, é um mar de rosa, vive em paz, posso te dar uma dica? Sai fora. Sai fora. É engano. É mentira. A Bíblia diz que o sol vem para o justo e para o ímpio. O que acontece para um, acontece para o outro. É assim mesmo. Então, palavras do próprio Cristo. Tem de bom ânimo. Nesse mundo vocês vão ter aflição. Fica tranquilo. Isso vai acontecer. Então, quando Davi fala de esperança no Salmo de número 27, ele está plantando aquilo na vida dele. Ele está semeando aquilo na vida dele. Porque nós precisamos ter palavras boas para nós precisamos olhar e querer que essas coisas aconteçam. Nós precisamos olhar e falar, não, vai dar certo. Mas às vezes a gente não acredita muito assim. E como eu estava te dizendo, tem uma passagem na Bíblia que eu acho lindíssima. Chega um pai diante de Jesus, com um filho com um problema, com uma dificuldade, e esse pai fala com Jesus o seguinte, olha, se o senhor puder curar o meu filho. E Jesus fala, não é assim. Não é se eu puder, eu posso. A questão é, você crê? E o pai imediatamente responde, não, eu creio. Mas ele se dá conta de que ele é como o Marcelo. Ele se dá conta de que ele é como você. Ele se dá conta que ele é um ser humano. E naquele momento ele pensa nele. Mas será que a minha fé é suficiente para isso? Será que a minha esperança é suficiente para isso? Então ele vira para Jesus e fala, olha, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Talvez aquele pai olhou e falou assim, eu tô como a gente diz, a faca e o queijo na mão, tô com tudo para resolver, mas e se não for suficiente a minha participação? E ele insistiu com Jesus, então só ajuda na minha incredulidade. Talvez hoje você esteja cheio de fé, cheio de esperança, amém, que Deus te abençoe, e que seja assim, mas talvez não. Talvez lá no fundo você esteja pensando, será que é isso mesmo? Será que o que esse camarada está falando aí é verdade mesmo? Será que o que esse camarada está dizendo é tão simples assim? Não, não é simples, não é fácil, mas eu te garanto, é verdade. Por isso que eu li com você o versículo 13. Pereceria, sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Davi está falando, olha, eu ia morrer, com certeza eu morreria, se eu não acreditasse que Deus pode mudar a minha vida. Isso é o momento que nós estamos vivendo. Talvez na sua família você precise da intervenção divina. Talvez no seu emprego, talvez na sua saúde, talvez no seu casamento, talvez em você mesmo, você precisa da intervenção divina. Mas, sabe aquela hora que mistura todos os nossos sentimentos, a gente fala assim, será que é, será que não é? Eu vou te falar uma coisa, confie. Confie em Deus. Abra o seu coração para Ele. Mas você vai falar, Marcelo, eu não sou crente, eu não sei. Não precisa ser crente para falar com Deus. Não precisa estar frequentando uma igreja para falar com Deus. Não precisa sequer ter uma Bíblia para falar com Deus. Não precisa ter um conhecimento teológico para falar com Deus. Até porque quem tem Bíblia, quem frequenta igreja, quem tem título, quem já leu a Bíblia, quem prega, quem canta, está inserido na mesma fala que a Bíblia tem a respeito disso. A Bíblia diz que nós não sabemos sequer orar.
Mas a Bíblia nos ensina como fazer isso. E ela diz assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala em secreto com teu pai. E ele que te vê em secreto te recompensará. Simples. É tão fácil falar com os outros, né? Bom, é lógico que tem gente que é meio tímido. Mas é tão mais fácil você falar com alguém que você não está vendo, perdão, com alguém que você está vendo, trocar uma ideia, um assunto. E vamos ser sinceros, tem assunto que já enjoou, né? Pelo amor dos meus filhinhos. Tem assunto que é chato demais, tem aquela gente que só fala nisso. Para com isso. Para. Tá na hora da gente reverter esse quadro de pessimismo, reverter esse quadro de palavras negativas, de reverter esse quadro de dúvidas e colocar a nossa esperança em quem pode resolver uma coisa. Por isso que Davi falou, eu ia morrer com certeza se eu não acreditasse que Deus pode mudar essa história. E Deus pode. Deus pode mudar a história da sua vida. Deus pode mudar a história da sua casa, da sua família, dos seus negócios? Pode. Mas você sabe como é que as coisas funcionam? Eu tento ser muito prático e muito claro. Eu exerço a minha função de pastor já há alguns anos e eu nunca subi no púlpito ou tive oportunidade para falar de Deus para alguém que eu dissesse que a vida para transformar é fácil. Não é. Tanto que tem um versículo na Bíblia que, na minha maneira de ver, na maneira Marcelo de ver, é o versículo mais difícil que existe na Bíblia. Quando Jesus diz assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e me siga. Esse, para mim, é o mais difícil de ser cumprido na Bíblia. Porque eu vou lidar com o meu maior inimigo, que sou eu mesmo. O meu maior inimigo não é quem está lá fora, não é um problema de saúde, não é um problema financeiro. Não, o meu maior inimigo sou eu mesmo. Porque se eu não controlar os meus pensamentos, meu pai, eu não vou saber resolver nada, eu não vou ter força para resolver nada. Se eu não controlar os meus pensamentos e as minhas atitudes, eu vou discutir com todo mundo, eu vou brigar com todo mundo. Você vê gente discutindo por causa de futebol, a culpa não é do outro que torce para outro time, não, a culpa é minha, porque eu decidi discutir com alguém. Você vê as pessoas brigando no trânsito, digamos que eu esteja brigando no trânsito, a culpa não é do outro motorista, não, a culpa é minha. Eu que decidi discutir no trânsito, eu que decidi buzinar. Só que muitas pessoas se deixam influenciar pela posição dos outros. Só que muitas pessoas se deixam influenciar e se deixam levar pelas atitudes dos outros. Mas não, a culpa é minha, a responsabilidade é minha, porque Jesus falou isso. Negue-se a si mesmo. Deixa de ser quem você é. Aí você já ouviu aquela coisa assim? Tem gente que fala assim, não, eu sou assim mesmo. Meu sangue corre na veia, meu sangue ferve na veia. E tá, para quê? Conta-se uma história de 3 amigos. Eles estavam sentados numa mesa, conversando, e de repente um começou a discutir com o outro a respeito de uma obra de arte. Que a obra de arte custava tanto, e o outro começou a discutir com ele porque era tanto e tal. E os ânimos foram se acalorando e a discussão foi tomando um vulto. E de repente um terceiro que estava à mesa falou, peraí, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente custou se reunir, hoje nós estamos aí na faixa dos 60, 70 anos, e a gente custou a reunir para a gente ter esse almoço. Vamos falar uma coisa, vamos fazer uma coisa, vamos guardar, vamos anotar essa discussão e vamos voltar a falar nela daqui a 20 anos. Aí um falou assim, não, mas peraí, daqui a 20 anos eu vou estar com 90 anos. Aí o outro falou, daqui a 20 anos eu nem sei se eu vou estar vivo aqui. Ele falou, é por isso mesmo. Por que a gente não aproveita o momento que nós estamos vivendo hoje para sermos felizes? Se daqui a 20 anos o assunto que eu estou discutindo hoje não vai fazer a mínima diferença, para que eu estou discutindo ele hoje? Só para dizer que eu ganhei uma discussão? Não tem nada mais ridículo do que isso. Porque tudo passa. E você vai me entender bem o que eu vou falar agora. Quantas coisas eram valiosas demais para você há 20 anos atrás e hoje você,
Nem liga mais. Quantos valores nós batemos no peito, eu não abro mão e tal, há 10 anos atrás, e hoje você não está nem aí. Quantas coisas nós já tomamos de decisões que hoje a gente olha e fala assim, se eu pudesse voltar atrás. De vez em quando eu gosto de pensar o seguinte, eu falo com Deus, poxa, eu só podia me deixar voltar um dia na minha vida. Aí eu escolho um dia para voltar, para aquele dia eu poder mudar alguma coisa. Ou o que eu fiz, ou o que eu falei, ou o que eu não fiz, ou o que eu não falei. E eu começo a pensar nisso, né? E eu falo com Deus, não, mas tinha que ser outro dia também. E quando eu vejo um dia só, uma semana só, não resolve mais, porque eu já fiz tanta coisa que eu gostaria de não ter feito. Ou já não fiz tanta coisa que eu gostaria de ter feito, que hoje eu tenho que olhar para a minha vida e falar, não adianta, é da agora para frente. Então não importa o que aconteceu com você, com a sua família até ontem. Se foi um dia bom, já passou. Se foi um dia mau, já passou também. O que você precisa ter? E assim como eu não quero falar que para você e você se sentir isolado nesse mundo, não. Quando eu falo você, eu estou falando para mim também. O que nós precisamos fazer? Acreditar que nós vamos ver também os bens, os benefícios do Senhor na terra dos viventes, aqui. Nós vamos ver. Você vai ver a resposta da sua oração. Você vai ver a sua família ser abençoada por Deus. Você vai voltar a ver os seus negócios serem abençoados por Deus. Você vai ver a sua saúde ser restaurada por Deus. Você vai ver a sua esperança ser renovada no Senhor. O que você precisa fazer? Acreditar. Tá difícil? Na época do pastor Pedro, que está aqui nos bastidores, tinha uma propaganda que dizia assim, quer me enganar? Me dá bala Juquinha. Alguns vão lembrar, outros não vão lembrar disso, porque são muito novos. Eu nem lembro, eu só sei da história. Tá achando que a vida é fácil? Dá bala Juquinha. Mas eu posso te dar uma coisa que você nunca vai precisar de uma bala Juquinha. Uma palavra de esperança. Porque Deus continua vivo. Deus continua detentor de todo o poder. Deus continua no controle de tudo. Quer experimentar? Quer ver como é que eu falo a verdade? Fecha os teus olhos aí, vamos orar. Deus, nós te louvamos, Pai. Obrigado por esse momento, obrigado por esse telespectador e obrigado pela casa dele estar me recebendo. E eu te peço, transforma a vida desse telespectador, transforma a família dele, realiza, Deus, os sonhos que ele tem segundo a tua vontade, segundo os teus projetos, e que ele possa, a partir de hoje, a partir desse programa, não por minha causa, mas pelo que está escrito na tua palavra, ter a certeza de que ele vai ver os benefícios do Senhor ainda na terra dos viventes. Te louvamos, em nome de Jesus. Um grande abraço, Deus te abençoe. Estamos aqui, Assembleia de Deus Central em Nova Friburgo, podendo e querendo, faça-nos uma visita. Terças-feiras, domingo, tenho certeza que Deus vai continuar falando com você. Obrigado por me receber. E receba um beijo no seu coração do pastor Marcelo Santos. Fique na paz do Senhor.